Muito boa noite, amigos e amigas. Sejam calorosamente todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigada por ceder o tempo de vocês nesta noite de sexta-feira, estar aqui para ouvir uma de nossas palestras. Palestras que têm temas bem variados, mas sempre visando contribuir com a melhora do mundo, sempre visando apoiar as causas humanísticas, e temas, né, que abordam o desenvolvimento espiritual, individual e coletivo. Nós, da equipe organizadora, eu, Vanessa, Ana Paula, Guite, né, juntamente com os palestrantes, a cada semana preparamos tudo com muito carinho e cuidado para que os amigos possam apreciar, aprender, reaprender e sempre trocar novos conhecimentos. Faz parte da nossa expectativa, quem sabe, tocar em algum ponto para que possam refletir nos próximos dias, e se isso trouxer algum conhecimento a mais, ou algum benefício duradouro, ficaremos muito satisfeitos. Essa é realmente a nossa missão aqui, neste canal. Por isso, ficamos felizes se após a palestra os amigos responderem uma pesquisa rápida. Ana Paula pode colocar o link no chat. Isso nos ajuda a melhorar cada vez mais a qualidade das nossas palestras. Podem sugerir temas também. E, enfim. E depois também podem, né, se for do agrado de vocês, compartilhar o link dessa palestra com outros amigos, convidá-los também para estarem conosco aqui às sextas-feiras. Hoje estamos muito felizes de receber a nossa estimada amiga Virgínia Costa. Virgínia mora em Brasília, é membro da comunidade Bahá'í há muitos anos e, como uma alma buscadora, não só segue os princípios Bahá'ís por amor a esta causa, mas também estuda e aprecia o que une a fé Bahá'í às outras religiões. Para quem não conhece, a fé Bahá'í é uma religião que inova o conceito da religião, como sendo as diferentes religiões uma única só religião, sendo ela progressiva. A revelação progressiva é um dos ensinamentos centrais da fé Bahá'í, segundo a qual a verdade religiosa é revelada por Deus de forma gradual e cíclica, ao longo do tempo, através de uma sequência de mensageiros divinos. Esses mensageiros divinos apresentam ensinamentos adequados às necessidades do tempo e dos povos a quem se dirigem. E a razão de Deus nos enviar esses luminares divinos é tão somente o seu amor, o mesmo amor que nos criou e vem nos provendo de tudo aquilo que nos cerca. Vamos saber hoje quem foram esses mensageiros divinos, por que vieram, porque nunca foram e nunca serão esquecidos. Qual foi a principal missão de cada um deles? O tema de hoje é: por que a religião é progressiva? Amor, a força motriz da criação. Virgínia, com você a palavra, querida. O som está fechado. Só abrir o microfone. Boa noite, amigos queridos. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar esse tema, que amo muito, né? Um tema instigante, né? Em primeiro lugar, gostaria de dedicar essa fala de hoje à noite ao querido amigo Dr. Razi. Hoje completa 11 anos que ele ascendeu ao mundo espiritual. E só preciso colocar uma foto dele aqui, uma foto que eu amo muito. Vocês estão vendo?
o seu Razi. Sim. Então, eu queria só começar com essa 11 anos hoje, né, que ele ascendeu ao mundo espiritual e deixou muitas saudades, né, e marcou muitos amigos, né, e muitos, né. Então, ele foi um querido amigo que, com sua gentileza e carinho, né, incentivava sempre me aprofundar nos ensinamentos, né. Ele dizia sempre para não ficar na superficialidade, né, mas se aprofundar, se entregar, né. E compartilhava generosamente o seu grande conhecimento sobre a fé Bahá'í, história sobre as figuras centrais da fé, bem como o seu conhecimento de outras religiões, a todas as pessoas com que ele tivesse contato. Então, eu queria só agradecer, muito obrigada, amado amigo, e também a minha querida Git, né? Então, muito linda, né? Vocês estão vendo essa foto dele. Então, para quem não conhece o seu Razi, essa é uma foto dele e é muito linda essa foto, né, gente? Então, vamos começar o tema, né? Bom, como eu disse, é um tema instigante. Me declarei Bahá'í há 32 anos, proveniente de uma família católica e praticante. Acreditava que só existia uma religião, e aqui é praticada, e a única verdade. Então, eu venho de uma família de origem portuguesa, pessoas que, como eu dizia, minha avó era muito coerente, né? Rezar terço, tudo isso. Então, a nossa vida era ao redor da igreja, né? Sempre foi assim. E quando eu conheci a fé, há 32 anos atrás, 32 anos, naquela época foi me apresentado o conceito de revelação progressiva, na perspectiva Bahá'í. A verdade religiosa é relativa e não absoluta. Então, por que tantas denominações religiosas? Isso me deu uma instigada, né? Porque vivendo num país, né, num país de origem católica, e para mim só existia essa mesmo, né? Então, o cristianismo. E aí, pensando, o amor de Deus é infinito e por isso nunca deixou a humanidade sem orientação, desde os seus primórdios. E outra coisa, reconhece-se 40 mil anos de história religiosa, desde que o homem começou a ter consciência de sua espiritualidade. Quando foi? Quando ele começou a enterrar seus mortos. Isso era completamente novo e interessante, e fazia sentido. 40 mil anos, né? 2 mil anos de cristianismo, então antes não tinha mais nada, né? Então era muito interessante, ou antes mesmo de Moisés, né? Ou de Abraão. Então, a fé Bahá'í reconhece a origem divina das grandes religiões mundiais, considerando-as como diferentes etapas da história da religião. Esta sucessão de etapas na história religiosa da humanidade é designada por revelação progressiva. Né? Pode-se considerar que se trata de uma visão integrada sobre a história religiosa da humanidade. Afirma-se a existência de um Deus único e sustenta-se a unidade dos profetas, chamados aqui ou manifestantes de Deus ou enviados de Deus. E proclama-se um único propósito eterno de todas as religiões divinamente inspiradas. Esta sequência de mensageiros divinos não terá fim. Existirá enquanto existir a espécie humana. Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, é considerado o mais recente, mas não o último. E, consequentemente, aqueles cujos ensinamentos são mais adequados à sociedade atual, né, tudo na natureza precisa de renovação. Né? A gente vê a primavera, vê a seca, agora vem a chuva, a vida é cíclica. Então, compreendi então naquela ocasião, que o convênio, que é a aliança de Deus, são eternos. Né? Assim, sentimos seguros de que Deus nunca abandona a humanidade. Isso era uma coisa que me deu assim, muita tranquilidade. Né? E que, por meio de seus manifestantes, ele revela a sua palavra e seu propósito, progressivamente, de acordo com as necessidades de cada época. A religião de Deus é única, revelada tempos em tempos, conforme o desenvolvimento da humanidade em várias etapas. Portanto, só existe uma religião,
revelada de tempos em tempos. Portanto, todo manifestante de Deus, abrindo um parêntese, na literatura Bahá'í encontra-se também os termos profeta, mensageiros de Deus, o mensageiro divino, usados como sinônimo de manifestante de Deus. É o fundador de uma nova dispensação. Cada uma com seu próprio texto religioso, seu livro sagrado, seja oral ou escrito, que contém a palavra de Deus revelada. Por exemplo, nossos indígenas, né, o texto religioso é passado, é oral, é passado de pessoa a pessoa. Contém a palavra de Deus revelada. Sabemos, é claro, que a palavra de Deus é dotada de um poder tremendo. O tremendo. O que é esse poder tremendo? Ele revoluciona a Terra, né? Por exemplo, a Revolução Industrial, quando Baha'u'lláh apareceu, logo o telefone, a eletricidade, e assim por diante, se nós observarmos, né, o surgimento desses grandes manifestantes na Terra, como o mundo mudou, né? Jesus, as cidades, e assim por diante. Né? Abdu'l-Bahá, filho do fundador da fé Bahá'í, Baha'u'lláh, lembra-nos que esse surgimento, né, das grandes manifestações é acompanhado por grandiosos avanços humanos. No entanto, não há fim para as realizações da humanidade. Não tem início e nem não tem fim. Um novo manifestante aparecerá confirmando os ensinamentos fundamentais a todas as religiões divinas e fornece leis e ordenanças temporárias, em sua natureza adequadas à capacidade e à receptividade espiritual da humanidade. Segundo os ensinamentos baha'ís, as religiões divinamente reveladas atualmente existentes são o sabiísmo, ou sabianismo, o hinduísmo, o judaísmo, o zoroastrismo, o budismo, cristianismo e islamismo, né? A fé Babi e a fé Bahá'í. As escrituras Baha'ís sustentam que existiram outras religiões, mas o seu registro histórico, infelizmente, se perdeu. A lista usual de manifestantes apresentada pelos Baha'ís é a seguinte: Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Jesus Cristo, Maomé, o Bábio e Baha'u'lláh. No entanto, repetindo, existem outros manifestantes referidos nas escrituras Baha'ís. Por exemplo, no livro Kitab-i-Kan, que é o livro da certeza de Baha'u'lláh, ele designa também José, Noé, Hud, Salih e Abraão como manifestante de Deus. Noutra epístola, Baha'u'lláh refere-se a Adão como o primeiro manifestante de Deus. Todos eles são professores divinos, todos são importantes, e a essência de cada revelação foi fundamental para o crescimento da humanidade. Vou mostrar para vocês aqui uma ilustração muito interessante. Vocês estão vendo? Sim. Essa ilustração não é uma questão, aqui não é uma questão de hierarquia, é uma questão da linha do tempo, né? Adão, Krishna, Moisés, Buda, Zoroastro, Cristo, Maomé, Baha'u'lláh, e daqui mais de 1000 anos não saberemos qual, e Deus. Aqui mais e abaixo temos uma outra ilustração que é bem interessante, revelação progressiva. Aí a Krishna, que tem as datas aí mais ou menos, né? Índia, 3000 antes de Cristo, ou 5000, também tem alguns historiadores, né, que falam 5000 antes de Cristo. Abraão, na Mesopotâmia, 2000 antes de Cristo. Amor e o indivíduo, aí amor, unidade, unicidade de Deus e a família. Esse é o ponto, né, maior, é o resumo dessa um resumo bem, né? Moisés, no Egito, 1500 antes de Cristo, amor, unicidade de Deus e justiça, e a ideia de aldeia. Zoroastro, né, persa, 1000 anos antes de Cristo, amor, unicidade de Deus, justiça e moral, e a ideia de tribo. Buda, Índia, 560 antes de Cristo,
amor, unicidade de Deus, justiça, moral e renúncia. E já a ideia do clã. Cristo, na Palestina, ano 1, né? Amor, unicidade de Deus, justiça, moral, renúncia, amor, perdão e a ideia da cidade-estado. Maomé, Arábia, 622 anos depois de Cristo. Maomé, amor, unicidade de Deus, justiça, moral, renúncia, amor, perdão, obediência a Deus e a ideia de nação, de um Estado. Né? A Pérsia, Babo, na Pérsia, no Irã, 1844 depois de Cristo, Boas Novas. Bab significa porta. Bahá'u'lláh, na Pérsia, 1863 depois de Cristo, unidade mundial, na Pérsia e depois na Palestina, atualmente Israel. Então, é só uma ilustração, achei muito interessante essa ilustração. Voltando a nossa, dando continuidade aqui. Note-se também, né? Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, falecido em 1957, ele era bisneto de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, mencionou a existência de várias religiões sobre as quais hoje não existe qualquer registro histórico, além dessas aí, né? Essas religiões não são as únicas verdadeiras que surgiram no mundo, mas são as únicas que ainda existem. Sempre houve profetas e mensageiros divinos, muitos dos quais referidos pelo Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Né? Mas as únicas que existem são as acima mencionadas. Feche aspas, é uma menção do guardião Shoghi Effendi. Então, o que sustenta os Bahá'ís? Né? Acredito que existem dois tipos de ensinamentos religiosos. As verdades espirituais eternas, como vocês viram lá, não mudam, e leis sociais adequadas às necessidades de cada época. Os primeiros são comuns a todas as religiões e podem variar apenas na sua forma de apresentação. Exemplos: adorar a Deus, amar o próximo, não matar. Os segundos incluem leis de conduta, instituições e cerimônias, e podem mudar profundamente de um manifestante para outro. Exemplo: jejum, divórcio, restrições alimentares e assim por diante. Os manifestantes de Deus, calendário, né? Por aí. Os manifestantes de Deus proclamam as mesmas verdades espirituais e valores morais. Além disso, a mensagem de cada manifestante reflete a evolução espiritual e da humanidade em cada época. E, segundo os ensinamentos Bahá'ís, a capacidade espiritual e receptividade da humanidade tem aumentado ao longo do tempo. Isso é. E na atual fase da sua evolução pode compreender as verdades espirituais contidas na revelação de Bahá'u'lláh. Aí volto de novo à pergunta, queridos amigos, aquela pergunta: por que a religião é progressiva? Sabemos que diferentes requisitos de cada época, né? Varia de acordo com os diferentes requisitos de cada época e também com a capacidade espiritual da humanidade. Mas aí eu fui buscar numa palestra do amigo Bahá'í, chamado Luiz Henrique Guster, intitulada Amor, a Força Motriz da Criação. É uma palestra lindíssima, gravada pelo Centro Bahá'í de Audiovisual na década de 90. Ele nos explica maravilhosamente bem que Deus é um Pai bondoso e que o amor é a força motriz da criação. Jamais deixou a humanidade ao longo do surgimento do homem na Terra sem orientação. Mas antes eu gostaria de ler um sagrado sobre o amor, mas aí eu vou pedir para uma amiga ler, ou um amigo. Só um minutinho. Você quer ler, Luiz? Por favor. Pois não. Sabe tu, com certeza, que o amor é o segredo da santa dispensação de Deus. É a manifestação do Todo Misericordioso, a fonte das efusões espirituais. O amor é a benévola luz do céu, o sopro eterno do Espírito Santo que vivifica a alma humana.
O amor é a causa da revelação de Deus ao homem. O laço vital que, de acordo com a criação divina, é inerente à realidade de todas as coisas. O amor é o único meio de assegurar a verdadeira felicidade, tanto neste mundo como no vindouro. O amor é a luz que guia nas trevas, o elo vivo que une Deus ao homem, que torna certo o progresso de cada alma iluminada. O amor é a maior lei que governa este ciclo poderoso e celestial. O poder sem igual que liga os diversos elementos deste mundo material. A suprema força magnética que dirige os movimentos das esferas nos domínios celestiais. O amor revela com poder infalível e ilimitado os mistérios latentes no universo. O amor é o espírito da vida para o corpo adornado da humanidade. É o que estabelece a verdadeira civilização nesse mundo mortal. E sobre cada raça e nação de aspirações elevadas, derrama glória imperecível. Qualquer povo ao qual Deus benevolamente conceda esse favor, terá o nome seguramente magnificado e enaltecido pela Assembleia no Alto, e pela companhia dos anjos e pelos habitantes do reino de Apá. Ó vós, bem-amados do Senhor, esforçai-vos por chegar a ser manifestações do amor de Deus. As lâmpadas da guia divina a brilhar entre as raças da terra com a luz do amor e da concórdia. Abdu'l-Bahá. Obrigada, Lúcia. Então, queridos, a partir desse texto lindo, maravilhoso, vimos então que o amor é como uma força universal que permeia toda a criação, que causa conexão entre todas as coisas existentes, de tal forma que o universo se pareça uma teia, todos os elementos estão ligados entre si. É a força mais poderosa, mais maravilhosa, que se manifesta em todos os reinos da natureza, mineral, animal, humano. Conforme suas características, mais independente da perfeição e das suas características, o elemento comum a todos esses reinos é a força de atração que o amor exerce. Toda forma de energia tem um veículo de manifestação, evidenciando sua atuação. E aí, a força do amor se caracteriza pela atração entre as partes envolvidas, pela unificação que ela provoca entre elas. Assim, aonde existe harmonia, concórdia, fraternidade, entendimento, aí o que está se manifestando é o amor. Da mesma forma, aonde haja discórdia, separação e intolerância, é a ausência do amor. Como a maior lei de Deus é o amor, como o maior desafio para o crescimento do espírito humano e para a redenção da nossa alma é o exercício do amor. É importante que nossa alma aprenda a suplicar a Deus por esse amor universal. Pouco a pouco, durante os dias de nossas vidas, devemos galgar alturas elevadas, abandonar antigas limitações, amar através de um sentimento universal. O amor de Deus não apenas gerou a criação, não colocou o mundo em movimento e se retirou. Não está apenas permeando a criação, mas está oferecendo contínuo ensinamento ao longo da história humana, através das suas manifestações divinas, mensageiros ou enviados. O aparecimento na Terra dessas manifestações luminares do Espírito Santo, encarnações do Verbo de Deus, é um dos maiores sinais do amor de Deus pelos homens. Vocês não acham? Dentro de nossa tradição judaico-cristã, associa-se a palavra de Deus com a vinda dos profetas registrados no Antigo Testamento, através de Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Ezequiel, Isaías,
Jeremias e através de Jesus Cristo. No entanto, outras culturas muito remotas, mais remotas que os profetas do Velho Testamento, outros povos receberam também uma parcela da revelação de Deus, a saber, Krishna, o profeta do hinduísmo, 5.000, como vocês viram naquela ilustração, né? 5.000 a 3.500 anos antes de Cristo, Zoroastro, 1.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, Buda, 600 anos antes de Cristo, Maomé, 6 séculos depois de Jesus, Bab, a porta de Deus na Pérsia, essa tradução, meados do século XIX na Pérsia, e Bahá'u'lláh, inicialmente na Pérsia e depois na Palestina e Israel. Todos esses luminares transmitiram um corpo de conhecimento espiritual sem o qual a humanidade não teria atingido as alturas que atingiu. E é justamente pelo afastamento desses conhecimentos, inspirados pelo conhecimento do Espírito Santo, que o homem desaprende a amar e se torna incapaz de expandir o seu amor. E a um nível que é digno da natureza humana. E acaba vivenciando apenas o amor carnal pelos seus iguais, parecidos, e não consegue vivenciar a realidade do amor ágata, amor caridade, do amor ensinado por Jesus, Moisés, Buda, Baba e Bahá'u'lláh. A leitura de alguns trechos íntimos das Escrituras Sagradas da humanidade, verificamos que todos esses enviados ensinaram essencialmente a mesma mensagem e consideraram como a religião de Deus, acima de tudo, o exercício e a prática do amor. Vamos lá, esses textos. Por exemplo, um texto do hinduísmo, revelado há mais ou menos 5.000 anos, né, está escrito: não faças aos demais aquilo que não queres que sejas feito a ti, e desejas também para o próximo aquilo que desejas e aspiras para ti mesmo. Essa é toda a lei. Atenta bem para isso. Vemos como esse texto resume toda a lei de Deus, todos os preceitos, ensinamentos. A única regra, não fazer aos demais aquilo que não queremos que seja feito a nós, e desejar para o próximo aquilo que desejamos e aspiramos para nós. Esse é o exercício do amor, ensinado pelo Espírito Santo. Em outras terras, reveladas em outra língua, nos encontramos no judaísmo o seguinte texto: não faças a outrem o que abominas que se faça a ti. Eis toda a lei. O resto é comentário. Outro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois textos, revelados em hebraico e no aramaico antigo, um de Levítico e outro do Talmud babilônico, parece um eco daqueles textos hindus revelados em sânscrito, aquele que a gente leu antes, alguns tempos antes, novamente, a palavra de Deus, enfatizando a mesma regra do exercício do amor. Não faças a outra aquilo que abominas para ti. Eis toda a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seguindo adiante, temos as palavras de Zoroastro, Zaratustra, profeta da Pérsia, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Os reis magos, né, eram sacerdotes zoroastrianos, reis magos, né, que visitaram, que foram adorar Jesus na manjedoura, reconheceram o Messias de Israel antes que o próprio Israel reconhecesse. Então, da mesma forma, Sócrates, físico, filósofo da Grécia, criador dos fundamentos de toda a filosofia ocidental, desenvolveu todo o seu edifício filosófico a partir dos contatos que teve com sacerdotes zoroastrianos e judeus na Palestina. Daí desenvolveu toda a ideia da eternidade da alma e da unicidade de Deus, que eram ideias estranhas à cultura grega, pelas quais ele foi obrigado a tomar a cicuta, né? Se sacrificando assim pela verdade. Zoroastro disse: aquilo que é bom para qualquer um e para todos, e para quem quer que seja, isso é bom para mim. O que julgo bom para mim mesmo, deverei desejar para todos. Só a lei universal é a verdadeira lei. Vemos o mesmo refrão de que a lei universal
é a lei do amor. E a lei do amor exercita desejando ao outro aquilo que desejamos para nós. Em outra parte do mundo, na Índia, Nepal, 2.500 anos, constatamos a regra áurea dentro dos ensinamentos de Buda. Todos temem o sofrimento. Todos amam a vida. Recorda tu também, és igual a todos. Faça de ti própria a medida dos demais, e assim abstente de causares dor. Vejam como Buda nos faz refletir sobre a igualdade da nossa condição. De todos os demais seres humanos, todos têm um sofrimento. Seguindo nesse estudo comparativo da regra áurea, exposta em cada revelações mundiais, chegamos ao cristianismo Jesus Cristo, conforme registrado por São Mateus, disse: tudo aquilo, portanto, quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Isto é a lei e os profetas. Porque isto é a lei de Deus e o que os profetas ensinaram. Realmente sempre repetiram a mesma essência e o mesmo ensinamento. E há 1.400 anos, na Arábia, Maomé, fundador do Islã, disse: nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente até que deseje para o seu irmão o que deseja para si mesmo. Portanto, revelado em outras terras, em outra língua, para outro povo. Chegamos em Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Bahá'í significa os seguidores da glória. Bahá. Ensina, ó filho do homem, se teus olhos estiverem envolvidos para a justiça, escolhe tu para teu próximo o que para ti próprio escolhes. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. Tal homem figura entre o povo de Bahá. Bahá significa glória, repetindo, está entre o povo da glória de Deus. Não ponhais sobre nenhuma alma uma carga da qual vós não desejareis ser incumbidos e nem desejareis para pessoa alguma coisas que não desejareis para vós mesmos. Esse é o melhor conselho a vós, fosse apenas observar. Veja como o Espírito de Deus revela através de Bahá'u'lláh a mesma essência. Não ponhais essa regra de ouro, a áurea, essa regra áurea, é a essência de todas as revelações de Deus aos homens. Assim podemos verificar a veracidade de sua missão, através dos ensinamentos que esses mensageiros de Deus ensinaram aos homens. Que os corações abandonaram a violência, o desamor e se voltaram para a essência dos ensinamentos divinos, que é tratar o próximo como gostaríamos de sermos tratados. Portanto, queridos amigos, fora disso não há religião, fora do amor universal não há fé, pois como São Tiago disse, a fé sem obras é morta. Abdu'l-Bahá disse em uma palestra nos Estados Unidos: o primeiro sinal da fé é o amor. O primeiro sinal da fé é o amor. Quando nós nos volvemos a Deus, voltamos a face para o Criador, meditamos a respeito da realidade de sua existência. Quando nós encontramos no coração a certeza da sua bondade, da sua excelsitude, da sua eternidade, do seu mistério, então o que nasce dentro do nosso coração é o amor, já que o primeiro sinal da fé é o amor. Esse amor é a grande característica dos verdadeiros seguidores do caminho espiritual. Fora desse amor não existe espiritualidade, não existe verdadeira religião, pois a verdadeira religião é a união entre os homens como irmãos sobre o mesmo Pai. Quando os homens não encontram esse amor entre si, eles também estão negando o Pai. Quando não encontram a irmandade que os une como filhos do mesmo ser transcendente, superior,
infinito, Pai de todos, perante a Ele também negam um Pai. Vemos hoje, infelizmente, tantos conflitos, temos que refletir o verdadeiro amor, vem da palavra sagrada. E tudo aquilo que é falado em nome de Deus, que não reflete esse amor, é mentira. É o ego, é o nosso ego. O único caminho da religião é o amor, que não encontra barreiras, que não encontra limitações. Da mesma forma como Jesus, através dos ensinamentos do Espírito de Deus, foi capaz de transformar o coração dos homens e capacitá-los a amar de uma maneira mais verdadeira, plena e universal, assim também todos os demais profetas e enviados que Deus mandou à humanidade com a sua palavra, em cada época que viveram, não importa em que região do mundo atuaram, eles provocaram uma transformação semelhante. Exemplo, Maomé foi capaz de unificar as tribos belicosas da Arábia, que viviam em guerras. Em poucas décadas, fez delas que era um povo bárbaro e retrógrado, fez dela uma das mais gloriosas civilizações que o mundo já conheceu. Uma civilização tão elevada e tão nobre, que provocou, através de sua influência, o renascimento da civilização cristã, que havia ficado 1000 anos na Idade das Trevas, do século V ao século XVI. Da mesma maneira, Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, quando se manifestou na Pérsia, surgiu meados do século XIX, se encontrou numa região do mundo onde os olhos religiosos e raciais eram extremamente danosos, violentos e viscerais. Nesse ambiente que até hoje nos espanta, devido às guerras religiosas e à intolerância entre os cristãos, muçulmanos, judeus, ou mesmo entre judeus, muçulmanos, cristãos, nesse ambiente, Bahá'u'lláh proclamou a mensagem da unidade da humanidade, afirmando que todos os seguidores de todas as religiões conheciam o livro de Deus, só que capítulos diferentes. Na verdade, esse é o ensinamento que todos os profetas no passado trouxeram. Quando Jesus se manifestou, ele não ordenou que se abandonasse o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele disse que não vinha para destruir, mas para cumprir o que fora revelado antes. Da mesma forma, quando Maomé veio 600 anos depois de Jesus, ele não ordenou aos muçulmanos que desprezassem a Torá ou o Antigo Testamento ou o Evangelho. Pelo contrário, ele corroborou esses livros sagrados, dizendo que eles provinham de Deus, que agora um novo capítulo era dado à humanidade. Da mesma forma, Bahá'u'lláh afirmou que todos os mensageiros divinos, todos os profetas, haviam sido enviados pelo mesmo Deus, que todos eles eram como raios do mesmo sol. Não importa onde um raio do sol penetre, se nessa casa ou naquela casa, ou sobre o rio, lago ou na floresta, todos os raios do sol são portadores do sol. Através de todos deles, o sol vem até a terra, aquece os homens, gera frutos e dispersa as trevas. Assim, através das palavras reveladas por Deus, por meio de todos esses enviados, o mundo tem sido iluminado, como nós vimos através da leitura dos textos sagrados da regra áurea. Na essência, todos ensinaram a mesma verdade, a lei do amor. Todos os outros ensinamentos eram apenas para sustentar esse ensinamento. Portanto, queridos amigos, todas as mensagens religiosas têm duas esferas, como já disse, né, no início dessa fala, social e espiritual. São como dois grandes campos da revelação de Deus. Na área espiritual, todos ensinam a mesma coisa. Elas variam apenas nos ensinamentos sociais. Não são eternos, são dados à humanidade para atender às necessidades de cada período
que um profeta vem à Terra. Obrigada, era essa a minha apresentação. Tá bom, queridos? Muito obrigada, Virgínia. Todos aí aplaudindo, né? Colocando as mãozinhas como reação. Brilhante palestra. Obrigada por trazer tantos textos sagrados de outras religiões e esclarecer, né? Esclarecer, trazer luz para essa noite e aquecer também os nossos corações, lembrando, né, que Deus é amor e esses manifestantes vêm para nos lembrar disso, né? Quem é Deus e quem somos nós, né? Agora abrimos alguns minutos para perguntas, comentários. Se alguém quiser escrever no chat, a Ana Paula vai coordenar esse momento agora. Fiquem à vontade para perguntar e comentar. Maravilhoso, querida Virgínia. Nossa, um deleite te ouvir. Foi muito, muito bom. E faço as palavras do Ciro as minhas. Ele colocou assim: querida amiga Virgínia, que eloquência, muito didática a sua explanação. Muito bom entender sobre a história da revelação progressiva com uma visão de uma pessoa de origem católica que conheceu e se encantou pela fé Bahá'í. Mais uma vez, parabéns. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Realmente foi um presente enorme poder estar aqui te ouvindo. Então, se os amigos tiverem alguma pergunta, podem ou colocar no chat ou então se manifestarem, né? Levantar a mão e a gente, então, dá o tempo para que todos possam. Nós somos poucos, então dá para a gente fazer essa contribuição aqui. Eu tenho uma pergunta. Você citou que um dos trechos dos escritos Bahá'ís diz que Adão foi também um manifestante de Deus, né? E isso causa um pouco de confusão, porque nós entendemos, na nossa cultura ocidental, que Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Será que você poderia nos explicar um pouco mais? Vanessa, no livro do Kitab Khan, Bahá'u'lláh diz, numa epístola, que Adão é o primeiro. Não tem registro, né? Como não há registro, mas ele seria o primeiro. Isso que Bahá'u'lláh diz. Então, eu só repeti. E como o próprio, né, Shoghi Effendi disse também, que há outras religiões, muito outras, né, bem antigas, como nós temos 40 mil anos, né, de registro do homem na Terra, né, religiosa, assim, esse registro religioso, né, quando o homem começou a enterrar os seus mortos, ele teve consciência disso, porque os animais não enterram os mortos, né? Então, a partir desses 40 mil anos para cá, o homem teve isso. Então, a partir daí, nós tivemos certamente muito outras religiões que, infelizmente, se perderam, ou via oral, né? E acho que, como Deus bondoso e eterno, ele nunca deixou nenhum povo da Terra sem essa orientação, dependendo também da compreensão de cada época, né? Dos requisitos, né? Da humanidade da época. Então, para Bahá'u'lláh cita como Adão, o primeiro, sim. Só que não há registro, né? Registro das escrituras dele. Gite, está sem som. Só tem que abrir o som, dona Guite, o microfone. A gente sabe que, do jeito que está descrito no Gênesis, não é? A criação do mundo é absolutamente uma forma simbólica, porque justamente pela ciência e pela geologia e pela tudo aquilo que também está sendo
descoberto, não é, das antigas civilizações. E a gente sabe que o homem é muito mais antigo na face da Terra, porque pelos cálculos assim que poderia se fazer, do jeito que no Gênesis fala que o Adão é o primeiro homem, isso seria, vamos dizer, 6, 7 mil anos atrás. E o homem está por aqui há muito, muito mais, tem milhões de anos, não é? Claro que nem sempre o homem teve a forma humana que nós temos hoje em dia. Que o nosso físico também evoluiu da mesma forma que a nossa mente e também a nossa inteligência e a nossa espiritualidade também evoluiu, não é? Então, por isso que não há, vamos dizer, controvérsia. É aceitar, quer dizer, a gente aceita como uma lenda, não é? Que, para dar uma ideia, e da mesma forma que a gente explica alguma verdade mais profunda para uma criança, não é? Que você não vai dizer, quando a criança pergunta que essas estrelas no céu, o que são papai e mamãe? A gente diz, são lâmpadas que Deus acende à noite para a noite ficar iluminada. Mas isso aqui, quando a criança é pequena, quando a criança cresce, ela vai saber que são outros corpos celestes e que ficam a milhões e bilhões de quilômetros de distância e tudo aquilo. Então, da mesma forma, na história religiosa, tem muita informação que é simbólico. Não se pode assim pegar ao pé da letra, senão fica totalmente irracional. E, com certeza, a religião não é irracional, pelo contrário. Não sei Querida se Luiz, obrigada, querida. a pergunta. Eu gostaria de comentar, porque esse é um assunto muito interessante, né? E, claro, a gente não vai entrar aqui discutir criacionismo, essas coisas, mas algumas interpretações, que, no caso, não são da fé Bahá'í, mas são, vamos dizer, de algumas pessoas, né? Dizem que, possivelmente, o homem foi criado, só que no começo ele não tinha consciência, né? O Bahá'u'lláh, inclusive, comenta sobre isso, diz que o principal atributo que foi dado ao homem é a consciência. E os estudos arqueológicos mostram que, em um determinado momento dessa humanidade, que a gente passou a definir talvez como Homo sapiens, né? Antes disso existia o homem, mas em algum momento, nesses 40 mil anos, o homem começou a enterrar os seus mortos. Os arqueólogos identificam isso como uma possibilidade do Homo sapiens, exatamente aquele que começou a entender as coisas, ou seja, que adquiriu essa consciência. Possivelmente, isso venha a se referir a esse Adão, né, que corrobora essa história religiosa, que é simbólica também. Né? Seria talvez um movimento de criação, é uma possível interpretação, dessa existência, dessa possibilidade, dessa criação consciente do homem. Né? E ele tendo que tratar com essa espiritualidade e a materialidade, né? com a interpretação da serpente, né? E da maçã, né? Com toda essa possibilidade. E isso pode ser interpretado também, né? Como algumas pessoas fazem, e como Bahá'u'lláh e outros manifestantes dizem também, como seja um manifestante de Deus. Quer dizer, nesse momento, a própria história bíblica fala que Deus deu essa possibilidade, ou o expulsou do paraíso, ou, em alguns termos, ele colocou essa possibilidade dele ter que entender o que era matéria e o que era espírito. Antes disso, ele não tinha essa consciência. Isso pode ser considerado como um manifestante de Deus? Isso pode ser uma pessoa que passou a dizer que Deus existe, que existe um lado material e um lado espiritual? São considerações que talvez venham a corroborar essa hipótese que está sendo colocada aqui, que tem a ver com isso, né? A gente tem muito ainda para descobrir ainda na própria história, da nossa história da humanidade, como o Kit falou, para entender um pouquinho melhor, mas a própria ciência já
já dá uma montagem nessa história que pode ser identificada como isso e que pode respaldar essa hipótese realmente de que ele poderia ter vindo essa manifestação, a primeira manifestação de que realmente Deus existe, e a partir daí o homem começou a enterrar os seus mortos. Né? Essa que eu queria fazer essa consideração. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Temos vários agradecimentos, parabenizando a querida aqui. Foi realmente uma bela e esclarecedora apresentação. Muito linda, magnífica palestra. E emocionante, né? Porque falar de amor e do amor divino é realmente... Com a meiguice que só ela tem. Sim, sim. Muito bom. Colocando em ação o amor, né? Oi? Desculpa, querida. Olha que eu pedi muito hoje, fiz orações para o seu Razi, tanto na minha palestra tem uma oração que eu coloquei. Eu falei para ele, olha que coincidência. Eu falei, olha, amigo Razi, estou aqui. É verdade, ele foi o primeiro que me ensinou sobre isso. Ele sempre tinha uma folha de papel sulfite, que ele explicava a revelação progressiva, o final do ciclo adâmico e o ciclo, né, da maturidade da humanidade, conjugado, seguindo a porta, né, inicia. E quando ele me mostrou aquele diagrama, eu fiquei emocionada, assim, eu entendi, né, esse grande mistério que estava oculto, né, e somente Bahá'u'lláh veio e deslacrou, né, para nossa alegria, esse vinho, né, que extasia a nossa alma, que é a revelação progressiva. O amor, né? Seu Razi era uma forma, como disse, nosso pai. Que estivesse com ele compartilhava, explicava com toda paciência, né, carinho. A gente chegava lá na casa, né, da guide dele, aí dizia, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. E uma vez a guide viajou, e ele chegou e falou assim, está faltando um perfume feminino nessa casa, né? Está eu e a Chadi. Aí veio isso. Eu falei, daqui a pouco o seu perfume feminino retorna, né? Estava viajando né, pela fé, missão, trabalho pela fé. E aí achei tão interessante, ele tão bonitinho, recebendo as pessoas para as reuniões, né? Que é essa reunião aqui das palestras, era presencial na casa e ele recebia comigo. Então, essa forma do amor. Então, a primeira, como ele disse, né? A fé sem obras é morta, né? Então, o primeiro sinal da fé é o amor. O seu Razi, ele tinha esse amor. Eu queria só homenageá-lo, Git. Pois é. Então, muito bem, queridos amigos. Muito obrigada pela presença. Deixei no chat 2 links. Um para se inscreverem no canal, ver outras palestras, compartilhar essa, se gostou, com os amigos. E também o link para a nossa rápida pesquisa. Gostaria muito que vocês pudessem responder. Ok? Obrigada a todos. Obrigada, Virgínia, novamente. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Deu certo. Obrigada. Um grande abraço virtual a todos. Também a presença da Solange, que é a presidente do CONER, do Conselho de Ensino Religioso do DF, que ficou presente aqui também no nosso... Que bacana. Oi, Solange, bem-vinda. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Boa noite, bom descanso.